Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui dando uns 2 minutinhos para dar tempo de todo mundo se conectar e a gente começar a nossa live com a professora Zilma de Oliveira. Daqui a pouquinho a gente introduz o tema da nossa conversa, né, professora? Tudo bem, vamos aguardar. Vamos lá, pessoal, vamos embora. Então, vamos embora. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês hoje. A ideia dessa conversa que a gente organizou é apoiar vocês, redes, escolas, professores, que estão vivendo nesse momento esse desafio, né, de planejar o cotidiano das crianças, que começam aí, né, a gente retoma as atividades com as crianças logo mais, e é um momento de planejamento da nossa prática educativa, planejamento de todas essas ações, a partir desse documento, que é a Base Nacional Comum Curricular da Etapa da Educação Infantil, que nos traz reflexões, né, e referências para a gente olhar para a nossa prática pedagógica a partir de novos princípios e conceitos. A ideia foi convidar a professora Zilma de Oliveira para estar aqui com a gente e contar um pouquinho sobre um dos aspectos que a gente tem escutado mais de todos vocês, como um dos grandes desafios, que é o entendimento da proposta de organização curricular por campos de experiência e como que impactos que essa organização traz para esse cotidiano e essa prática. Eu sou a Beatriz Ferrar, estou aqui com vocês representando o Movimento pela Base, também sou diretora da Escola de Educadores, trabalho com consultoria e projetos na área da educação infantil, e a professora Zilma de Oliveira é professora coordenadora do curso de especialização em educação infantil do Instituto Superior de Educação do Veracruz, livre docente aposentada na Universidade de São Paulo, na USP, e foi uma das consultoras do Ministério da Educação na elaboração da nossa Base Nacional Comum da Etapa da Educação Infantil. Muito bem-vinda. Muito obrigada, então, é uma ótima oportunidade de estar aqui. A gente tem um conjunto aqui de perguntas já para fazer para a professora, mas vocês fiquem super à vontade também de enviar as perguntas aqui no link dessa nossa conversa, tá bom? Professora, vou começar aqui, então, fazendo uma pergunta para introduzir o tema da nossa conversa, né? Por que no processo de construção da base foi feita a escolha pelos campos de experiência, como organizador da proposta curricular da educação infantil? Quais foram as referências e qual foi a intenção de impacto, né, nessa escolha, na prática pedagógica, no potencial que a base tem aí para contribuir para a qualidade da educação infantil? Vamos lá. Na verdade, o primeiro momento de colocação para as pessoas que estão nos ouvindo é dizer o seguinte: a educação infantil nunca teve até hoje uma única definição curricular, embora já tenha tido diretrizes curriculares desde 2009. Essas diretrizes passaram a ser a fonte de referência, embora elas não constituam plenamente uma orientação curricular estrito sensu. Na hora de fazer essa orientação curricular para a base, ou seja, as aprendizagens essenciais da educação infantil, em conjunto com os colegas do ensino fundamental e médio, nossa intenção foi manter a especificidade da educação infantil. Se não mantivéssemos, nós teríamos, aliás, neste momento, estávamos fugindo da tradição da escola de ensino fundamental e médio de dividir
as aprendizagens dentro de disciplinas escolares, português, matemática. Isso não funciona para a criança pequena, primeiro porque essas disciplinas, para serem bem trabalhadas, elas têm um nível de organização que não pode ser feito de brincar com eles e falar de qualquer jeito. É como se a gente falasse que um conceito é Deus que quer, ou qualquer coisa assim. Deus precisa trabalhar com seriedade essas questões, e um pouco isso já pode começar na educação infantil. Então, vamos ver. Fugirmos de uma visão disciplinar e buscarmos aonde? Nas diretrizes. O artigo 9 das diretrizes estabelece 12 tipos de experiências que deveriam ser promovidas para as crianças. Essas 12 tipos de experiências foram agrupadas em 5 grupos de experiências que tituladas por alguma questão de proximidade. Então, elas foram reunidas para a gente poder trabalhar. A própria diretriz diz, eu posso trabalhar isso por unidade, posso trabalhar isso por projeto, posso trabalhar isso por campos de experiência. Está escrito na legislação. Então, vamos ver o que é o campo de experiência. Como vocês sabem, são 5 campos de experiência. Cada um deles, como eu já disse, é derivado das diretrizes. Um deles se chama eu, o tu e o nós. Quase que é a coisa mais básica para alguém. E se eu pudesse, eu faria o eu e o tu e o nós até na universidade. Quantas vezes na universidade a gente está perdidinho com relação, ou então na sociedade, eu não estou entendendo qual é o problema dos mais pobres, eu não estou entendendo qual é o problema dos negros, eu não estou entendendo qual é o problema de outras minorias ou maiorias, etc. Bom, esse é um campo. O segundo campo é a questão do corpo. Um corpo que tenha todo um lado de significação, um corpo que fala, né, que expressa. Então, esse corpo, gestos e movimentos é outra temática. A terceira é a respeito dos cores, traços, sons, cores e formas, que uma criança, desde pequena, já vai percebendo, ele olhando assim ao redor do ambiente em que está, ele já começa a perceber que existe cores, que existe traços, que existe formas, e que ele pode produzir cores, formas, e fazendo isso de diferentes maneiras, ou por desenhos, ou por sons, ou por modelagem, escultura. E então nós estamos nesse terceiro tema, terceiro campo. Um quarto campo se chama escuta-fala, pensamento e imaginação. Ele pode ser, ele foi aproximado com a ideia de oralidade escrita, mas ele é mais do que oralidade escrita, né? O interesse de colocar é escutar a criança. Escutar o quê? Na seu balbucio, na sua expressão corporal. A criança fala de diferentes maneiras. Fala também pela língua portuguesa, que ela vai adquirindo gradualmente. Fala pela língua de sinais, se ela é surda. E a gente responde para ela na língua de sinais, que eu já fui treinada a fazer isso. Essa escuta e a fala também está ligada a isso, de diferentes maneiras da criança falar. Olha um desenho da criança e vai vendo o que ele está transmitindo. Eu posso sentir alguma coisa, não é uma folha preenchida, não é uma tela preenchida, é alguma coisa a ser aproximada de espaços comunicativos. Um último campo, é o quinto campo, fala a respeito dos tempos, espaços, quantidades, relações e transformações. É muito mais do que falar. Não adianta você falar, já sei, você está falando de ciências e matemáticas. Não, isso acontece, as transformações acontecem na língua, acontece também na questão corporal, a questão também nos meus sentimentos. Então, o que eu estou reduzindo? Vindo das diretrizes, todas as 12 experiências foram reunidas em 5 grupos. Cada grupo passou a chamar um campo de experiência. Esses campos de experiência não são
não substitui ideias de disciplinas escolares. Pelo contrário, eles funcionam até de uma forma interdisciplinar e trabalhar com eles é realmente muito mais. Você me pergunta, como é que eu vou trabalhar com campo de experiência? Primeiro, não começa por aí. Primeira coisa que você tem que fazer é esquecer, abandonar, desistir de trabalhar com português, matemática. Já começou bem. Deixa essas... E são interessantes essa organização, mas ela é perfeita para o ensino fundamental. Na questão da educação infantil, é melhor a gente trabalhar muito mais com a emergência dos conceitos que futuramente, no ensino fundamental, vão subsidiar a escolha das disciplinas. Professora, até então, pegando essa ideia, né, do que está no centro dessa proposta, que é a experiência da criança, né? Essa ideia da experiência que traz uma referência para a singularidade, né, de cada sujeito, de cada criança, como é que essa ideia da experiência, você poderia ajudar a gente a compreender o conceito de experiência por trás dessa proposta e como que esse conceito de experiência dialoga com uma prática intencional que coloca o professor também como protagonista, tal como a criança na sua experiência, nesse cotidiano, nas aprendizagens, no processo de desenvolvimento. Perfeito, Bia. Talvez essa seja a grande marca da nova BNCC. Estar centrado na criança e não no professor. Existe professor e ele é muito mais importante do que já foi. Mas o que nós estamos dizendo é que eu tenho de pensar em experiências. O que eu estou chamando de experiência? Primeiro, atividades que sejam abertas, atividades que sejam significativas, atividades que não fiquem circunscritas numa única resposta esperada pelo professor. Então, é uma coisa de investigação, é uma coisa de pesquisa da criança. A segunda noção de experiência é reconhecer uma questão que hoje está muito clara e que existe até para bebê, existe até para os primeiros dias, os primeiros meses de vida, que é reconhecer a subjetividade. Duas crianças desenhando não têm a mesma experiência. O desenhar para uma não tem o mesmo sentido que tem o desenhar para a sua companheira ali de horário, naquela situação. Então, vamos lembrar, o mais importante é a gente reconhecer a ideia de experiência. Propiciar experiências de investigar, de cantar, de fazer construir um cenário. Essa experiência vai ser diferentemente sentida pelas crianças. E o professor? Ele fica só vendo criança fazer, ele não intervém, ele pode sentar com as crianças, mas de maneira alguma. A vida não é feita de uma segregação de uma geração, mas da ligação de duas gerações. A novata, as crianças e a geração mais antiga, mais experiente. Então, a intencionalidade do professor é ser a questão de funcionar como recurso para as crianças explorarem aquele material, atribuírem sentido a esse material, discutir esse sentido individual com os coleguinhas, e neste momento, a intencionalidade do professor é de produzir aprendizagens das crianças feitas por elas. Então, não vamos dizer que não temos intencionalidade. A única coisa que não é intencionalidade de fazer o que eu quero que vocês façam de uma forma geral, né? Então, eu gosto disso porque é como se exigisse da gente aquele sentimento de sensibilidade que a gente tem, sim, até para as crianças da nossa família. A gente sabe descobrir uma maneira de fazer a criança próxima da gente, da família, ou dos alunos, das crianças da escola, funcionarem no sentido de atribuir sentido. Ótimo. Considerando esse papel, então, super importante que a gente está trazendo para o professor, né, na organização desse contexto de aprendizagem, desse cotidiano das crianças, para que elas vivam elas construam essas experiências, como é que a gente pode falar da relação dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento propostos na base com
a organização curricular dos campos, olhando para o cotidiano? Qual é a relação que se dá aqui? Vamos tentar montar aqui essa ligação. Então, vamos ver. Todo mundo pergunta o que é campo de experiência e eu estou respondendo. Primeiro, vamos entender o que é experiência. Depois, entender que, na base, as experiências mais parecidas estão reunidas em campos, que são conjuntos de experiências. Agora, a intencionalidade do professor é ajudar as crianças a trabalhar com essas experiências e a construir o seu significado pessoal. Agora, os direitos de aprendizagem. Os direitos de aprendizagem é uma terminologia exigida na legislação. Então, a primeira coisa é entender, poxa vida, muita gente não tinha percebido que aprendeu um direito. E, portanto, muitas vezes não se interessa em passar aquela oportunidade para as crianças e tira delas um direito de ter vivido aquela atividade, aquela experiência e ter aprendido com isso. Direito. Agora, os direitos foram selecionados porque eles dão o tom do trabalho pedagógico. O direito não é alguma coisa abstrata neste momento. Ele tem o tom da atividade pedagógica. Que atividade pedagógica que a gente queria? Onde as crianças convivessem, brincassem, explorassem, participassem, expressassem e conhecessem. Como se eu dissesse assim, estes são palavras que traduzem o que eu pretendo a grande meta, o meu projeto pedagógico é esse, que as crianças façam essas coisas. Segundo, isso também é o meu metodologia de trabalho, porque eu estou mexendo com estas maneiras de viver as experiências. Então, esses direitos são completamente opostos ao direito de escutar, obedecer. Isso não são estes os direitos que a criança vai aprender a fazer, né? Tem muitas vezes, em alguns lugares, as professoras querem que a criança aprenda a obedecer. Isso é falado. Isso é importante, claro que isso é importante, mas para constituir um documento nacional, o que está se falando, ele tem o direito de expressar-se, de falar, de conviver, de brincar. Então, não está incluído o obedecer, embora obedecer é uma coisa que faz parte da nossa sociedade e não da meta da escola. Não estou querendo com isso dizer que sejam desobedientes, por favor. Professora, então, ainda nesse contexto da gente entender a conexão entre o que está colocado, né, os conceitos, os princípios, os direitos e os campos. Como que isso agora essa organização ajuda o professor no planejamento? Então, muito do que a gente tem recebido aqui, eu vou ler algumas perguntas que vocês já estão mandando, são questionamentos que vêm de uma compreensão de que os direitos estão trazendo o como que a criança aprende, a importância de respeitar isso, as experiências falam de uma singularidade no processo, né, dessa aprendizagem, e a intencionalidade do professor traz uma marca que é ele planejar como fazer a ligação entre esses dois. Vale ainda o que a gente tinha como referência, por exemplo, os referenciais curriculares nacionais falavam dos projetos de trabalho, das sequências didáticas, das atividades permanentes. Como é que fica essa organização curricular? Eu tenho um conjunto de perguntas que eu vou ler que estão abordando essa questão para você falar um pouquinho. A Cacau Rezende pergunta, professor, tomando como ponto de partida a criança e as relações que ela estabelece no cotidiano escolar, como que a professora deve organizar o seu planejamento, considerando os campos de experiência? E a Flávia Comacan pergunta, como organizar as rotinas diárias para não cair no erro de dividir o tempo como dividíamos antes por eixo ou por área de conhecimento? A Flávia faz uma segunda pergunta ainda nessa linha, né? Seguindo a nova estrutura de campos de experiências, os planos de ensino, aquele planejamento anual, eles podem ser organizados em sequências, em projetos, em atividades permanentes, levando em consideração a entrada por experiência, né, considerando os diferentes campos. E a
A Juliana também faz uma pergunta nessa linha, Juliana Moimas. A gente sabe que o campo de experiência, os campos, tem uma inspiração, uma raiz na proposta aqui de Reggio Emília. Dessa forma, ela pergunta se a metodologia ideal seria trabalhar com projetos. Ela pensa isso. Como que o gestor pode auxiliar a vencer a resistência do professor no trabalho com essa estrutura de organização por projetos? É isso? O que você pensa sobre essa Vamos começar questão? do fim para o começo, né? Da última apresenta. Então, na verdade, se a gente pensa bem, não é só nos referenciais que existia a ideia de modalidade didática. A didática trabalha com modalidades. A didática estuda a maneira de organizar as situações de aprendizagem. E as situações de aprendizagem se dividem em as coletivas e as individuais. As que são temporárias e as que são permanentes. As que têm sequenciamento esperado e as que podem não necessariamente ter. Então, na verdade, sim, podemos dizer que uma das formas é pensar a rotina diária, olhando para essas modalidades didáticas. Mas vamos lembrar alguma coisa a mais. A criança, não se tem isso colocado só. Eu posso pegar escrever os horários e colocar os momentos de projetos, os momentos de atividades permanentes, de atividades de sequências didáticas, alguma coisa eu posso escrever. Mas eu não posso lembrar que existe, eu tenho que lembrar ainda que existem aprendizagens intencionais e que eu posso também preparar a criança para isso. Exemplo, vocês já repararam se a entrada da escola de vocês tem um cenário interessante, a criança está convidada a entrar, ela acha interessante os desenhos, os objetos colocados enfeitando a entrada? Porque aí ou é tudo vazio e ela fica quase que com medo de atravessar aquele corredor vazio e chegar até a sua professora. Então, já começou o aprendizado. E aí, neste momento, do portão até o momento da professora, ele já está vendo coisas, ele já está pedindo sentido, ele já está lendo aquele cenário de alguma forma. Almoço. Almoço não é apenas colocar que o almoço não é alguma coisa que se aprenda. Todavia, não é almoço uma coisa que se reduz a aprender sobre as bananas, as vitaminas, as coisas. Isso é alguma coisa que falar um ou outro dia chega. O almoço é um lugar onde a gente aprende a conversar com os outros no horário do almoço, onde a gente aprende quase que a ter uma experiência cultural de restaurante. Né? Porque na casa da gente, a gente almoça todos juntos, a família, com diferentes idades. Quando a gente está com a mesma idade, a gente pode estar se preparando para sempre na vida. Nós vamos ter oportunidade de almoçar com os nossos colegas de idade. Bom, então, essa questão exige também que eu tenha um planejamento para almoço e que não é um planejamento de lições, não é um planejamento de recomendações apenas, e não é um planejamento de uma modalidade didática. Então, o que estava faltando neste momento daquelas situações onde já foram apresentadas as modalidades didáticas bem trabalhadas pelas argentinas, é imaginar, espera aí, gente, aí vem as italianas nos mostrar, espera aí, o que é uma modalidade quando eu tenho de fazer um almoço? Né? Como é que eu organizo também o almoço sendo um espaço de aprendizagens variadas, inesperadas, que não se resumem a falar a respeito das vitaminas, porque eu já brinquei com vocês, mas se resume a perceber como funciona, como a gente pode fazer um almoço mais interessante. Né? Eu peguei esses dois exemplos exatamente para fugir da ideia de que as modalidades só vão entrar dentro do momento organizado pela professora. O almoço também é organizado pela professora ou pelos adultos da escola. Bom, com relação a isso, eu acho que se você colocar todo esse momento de 4, 7 horas, 10 horas que a criança fica na unidade de educação infantil, você vai perceber que você vai programar situações
didaticamente reconhecíveis e situações didaticamente intuitivas, que são a intuição didática de como funcionaria melhor uma entrada da criança, um repouso, um almoço, etc. Nessa idade, tudo isso é muito rico. O que mais que eu posso dizer? Você me perguntou sobre as modalidades. Evidentemente que essa é uma boa ideia. Agora, e como é que chega para os direitos? E como é que chega para os campos? Né? Digamos que eu achei importante fazer uma sequência didática. Bom, eu vou ter de por que eu decidi que uma sequência didática é importante? Para qual idade? Nem sempre eu faço sequência didática para todas as idades. Mas digamos que eu tenho uma turma de 4 anos, é importante fazer uma sequência didática. Para quê? Por exemplo, para que eles dominem mais a questão do desenhar. Né? Uhum. Agora, não é só o desenhar que ele está. Eu sei que eu estou mexendo com o campo de cores, formas, traços. Eu sei que eu estou mexendo com isso, mas, na verdade, o mais importante é lidar com o desenho como uma situação mais integrada. Eventualmente eu fico nisso, mas do desenho pode sair, por exemplo, um personagem. Do personagem eu posso dizer que tem uma história. De uma história eu posso chegar numa dança. Numa dança eu posso chegar como é que no Havaí, uma dança típica do Havaí é diferente da nossa samba, etc. Então, eu tenho liberdade para percorrer com a criança lentamente, sem fazer confusão, todo esse caminho, e que é um caminho ditado pelo interesse da criança. Caso eles não estejam interessados, é melhor a gente voltar e fazer esse caminho. É um caminho sempre de muito trabalho para as crianças, mas não é um trabalho apenas para conquistar um objetivo que eu estou colocando. Agora, por que eu escolhi desenho? Aí eu tenho de olhar nos objetivos de aprendizagem. Uhum. Então, eu estou falando que, na verdade, os direitos, os campos, eu estou lidando com eles de uma forma muito aberta. Eu estou num campo, eu posso até passar para outro campo. Mas o que eu estou procurando? Por que eu propus fazer o desenho? Porque eu tenho ao longo do tempo, não é cada dia, mas ao longo do tempo, eu tenho de atingir com as crianças alguns objetivos. Então, o objetivo de aprendizagem não pode ser esquecido. E muitas vezes na educação infantil, a gente ou nunca pensava em objetivo de aprendizagem, não, ele está aqui só para curtir. Está aqui só para curtir. Embora curtir não seja um objetivo, né? Tem que fazer parte. E ao curtir, ele também tem alcança aprendizagem. Mas se eu posso associar esse curtir, este gostar, este interessar-se, me brincar com o outro, interagir com outras questões, eu vou ampliando este espaço da criança naquela instituição. Voltando, eu estou seguindo as modalidades didáticas. Eu estou dizendo que pensem nas modalidades quando você escolhe um objetivo, esse objetivo é de algum campo, então você está ao trabalho daquele campo, mas não precisa se prender a ele, você poderá associá-lo a outro campo segundo a sua experiência. A gente pode dizer até que a forma como os objetivos foram redigidos e posicionados nos campos reforça essa ideia de conexão entre os campos. Então, quando eu puxo um tema, vem objetivos de diferentes campos, assim como vem diferentes campos quando eu penso esse tema na prática com as crianças. Com certeza. Você tem... Hoje, a questão que se coloca também é pensar os direitos. Uhum. O que eu estou dizendo? Vou voltar àquilo que eu já falei. Digamos, nós já escolhemos o desenho, nós queremos fazer uma sequência didática de desenho, nós olhamos lá o objetivo e achamos que vale a pena ajudar as crianças nessa direção. Agora, de que modo que eu ajudo as crianças nessa direção? Convivendo, brincando, expressando, explorando, participando.
autoconhecemos. Então, os direitos quase que são, assim, a base. Eu nunca posso esquecer, porque na hora que eu esqueci esse direito, eu saio da pedagogia sonhada. Não é por mim, é por todos que estão envolvidos, o grande número de educadores que participaram das audiências públicas, que participaram dos encontros presenciais, etc. Então, sempre não se esqueçam, a sua avaliação é o quanto tudo que está acontecendo está mantendo o aprendizado naqueles objetivos. E a gente, só para terminar, o direito de aprendizagem, ele é um direito que só é conseguido se ele é exercido. Eu só aprendo a conviver, todo mundo convive. Isso, todo mundo brinca, todo mundo explora. Mas eu aprendo a conviver quando esse conviver tem um sentido, tem uma troca, tem alguma coisa. Então, você vê que você tem uma pedagogia que está muito articulada, com muito espaço para o professor. O professor entendeu esta dinâmica, agora é ele e a turma dele que vão fazer as sequências, os projetos, as atividades diárias que pretendeu. Professora, complexo, como a gente está vendo, né? Tem bastante aprendizado aí para a gente refletir a partir dessa proposta. E hoje essa conversa também inaugura aí o lançamento que o Movimento pela Base está fazendo, em parceria com diferentes parceiros, de um pacote de materiais e ações para apoiar redes, escolas, professores, a entender essa proposta e como essa proposta pode ajudar a qualificar a prática cotidiana com as crianças. Nesse conjunto, a gente tem 2 documentos que foram elaborados por você, né? E a gente queria que você contasse um pouquinho sobre esses 2 documentos e o que você daria de dicas, o que tem nesses documentos que ajudam a gente a entender melhor, a fazer esse estudo para levar toda essa riqueza que tem por trás dessa proposta para a prática pedagógica. Quer mostrar aqui? É isso que vocês deverão buscar. Vocês vão receber o link agora no Face, está na biblioteca do site do Movimento. E nos comentários vocês vão receber os links com os documentos. Isso. Então, na hora que vocês receberem, vocês vão ver que nós temos um trabalho aqui de apresentar primeiro o que foi que aconteceu com a base, como é que ela foi pensada e o que foi que se chegou à ideia de campos de experiência. Não se esqueçam que muitas vezes a gente chamou também a atenção para as modalidades e que na educação infantil existe, graças a Deus, a gente tem cada vez mais aceitado crianças com necessidades educacionais especiais, também as crianças indígenas, as crianças do campo. Aí você fala, onde está escrito isso? Se você entendeu a ideia, está lá, porque não vai partir deles. Se eles são se eles têm essas comunidades fornecem e enriquecem a nossa compreensão da questão. Eu vou chegar um minutinho. Para cada um dos campos colocados, são apresentados a descrição que a base apresenta no texto oficial que o Conselho Nacional de Educação aprovou, também coloca algumas orientações para o professor e coloca como que a criança pode aproximar-se disso. Exemplo, eu posso dizer no campo dos traços sons, eu tenho a ideia de apresentar primeiro como é que os direitos de aprendizagem lidam com essa temática, com esse campo de práticas sociais de pintar, cantar, expressar. E aí a gente tem também uma ideia de que os professores podem ser uma rápida apresentação que funciona como uma certa formação curta, a curto prazo do professor, e depois como é que aparecem os objetivos de aprendizagem das crianças, e depois como que o professor tem que organizar as situações, e depois os objetivos são apresentados por faixa etária.
Não é série, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é faixa etária. Se você trabalha por série, por idade, ótimo, você trabalha por idade, tem seus motivos. Se você trabalha interidade, tem seus motivos. Só que como a capacidade das crianças é muito fluida e é muito variada, a gente não determina que aqui é um corte, já começando a fugir de qualquer ideia de reprovação, não tem habilidade, ele trabalha nessa idade, essas coisas. E se ele, ao final de 2, 3 anos, ele não domina essa questão, o que acontece? Vai para frente. Mais para frente, ele volta a aprender, volta a trabalhar com essas questões, e vocês vão perceber que as crianças podem realmente criar um outro tipo de cotidiano. E vocês, gente, não é só uma questão de funcionar para a criança. Como é tão mais gostoso a gente ver uma coisa rica, uma coisa criativa, uma coisa inicial. É assim que o professor precisa. Ele precisa se sentir parte de uma coisa viva. Muito bom, muito bom. Então, acho que vale entrar aqui, né, Vilma, e olhar, são 2 documentos. Um documento, ele é um pouco mais interativo, ele é mais sucinto, ele oferece dicas mais práticas relacionadas à organização mesmo do cotidiano, do dia a dia, e o outro documento, ele é mais denso, e ele faz um convite muito legal para olhar essa versão da base, que é mais sucinta, mas a partir de diferentes olhares. Como os campos relacionam entre si, como os direitos se referem, eles são os direitos gerais, mas dentro de cada campo, cada direito, subgrupos, ideias de contextos de aprendizagem. Então, tem uma riqueza super bacana nesse material, que pode ser usado nos momentos de HQPC, que pode ser usado como estudo individual de cada um, né? É um convite muito bacana para fazer para todos vocês. Foi escrito pela professora Vilma, então, de uma qualidade impecável na produção. E, pessoal, a gente está chegando aqui no final, a gente tem outras perguntas que foram enviadas, mas a gente tem aí o tempo justo, então a gente não vai dar conta, mas essas perguntas vão ser consideradas, posteriormente respondidas para vocês nos comentários. E a gente queria também finalizar dizendo para vocês que, além dos textos, a gente também está lançando nesse pacote um curso em EAD que foi produzido também em parceria com o Movimento pela Base, com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Nova Escola, o Instituto Singularidades. Esse curso em EAD é um curso de introdução para a compreensão do trabalho com os campos de experiências no cotidiano, na prática pedagógica. Ele vai estar disponível, a gente vai pôr o link aí para vocês também, ele está disponível no site da Nova Escola, da Fundação Nova Escola. Os textos da professora Zilma estão disponíveis na biblioteca do site do Movimento pela Base. Então, no site do Movimento pela Base tem uma riqueza muito bacana também de outros documentos, mas esses são os fresquinhos e estruturados num diálogo com vocês, para ajudar esse momento aí de grande desafio que a gente está vivendo para melhorar a qualidade da nossa educação para as nossas crianças, né? E vou pedir para a professora Zilma fazer as suas últimas considerações aqui. Eu estou muito feliz de estar com vocês, eu estou muito feliz pelo número de pessoas que estão acessando, o número de pessoas que estão se perguntando, o quanto isso está tirando a gente do nosso comodismo, mas está nos pondo não desorganizadamente, está nos pondo para nos organizar de uma outra forma. Então, espero cada vez mais receber perguntas e espero cada vez mais ver o trabalho de vocês gerando aquela satisfação que eu acho que ele vai gerar. Com certeza. E eu fico muito contente de partilhar esse momento aqui com você, de poder estar representando o movimento aqui nessa conversa. Aproveito para dizer para vocês que o vídeo vai estar também na biblioteca do Movimento pela Base, vocês podem assistir. Quem perdeu o vídeo, indiquem para os colegas e tal, que podem assistir toda essa aula aqui dada pela professora Zilma.
Agradeço a presença, a participação de todos, em especial da professora Vilma. Muito obrigada. Obrigada a vocês, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.